Oi amigos, tudo bem? Vamos continuar então falando sobre a série Dark. Eu sou o Carlos Colecto, sou psicanalista. No último vídeo eu falei um pouco da minha visão, que eu vejo ali então a série em si como a representação de uma mente em um estado depressivo um pouco mais profundo, que diz respeito também ao estado de todos os seres humanos que de certa forma carregam um sintoma depressivo natural, que é o vazio existencial. Desde o momento que a gente sai do útero, a gente carrega um vazio e um sentimento de incompletude. E isso se evidencia no vazio umbilical, no buraco umbilical que nós temos e carregamos no nosso abdômen, que é a representação de que nós estávamos num lugar, num Éden, no nosso paraíso, na nossa vida intrauterina, conectados a uma placenta, que nos dava a sensação de completude, e ao cortar o cordão umbilical a gente sai dali e adentra num estado de vazio, num estado depressivo natural. Mas ali na série observo uma mente, parece-me uma mente um pouco mais depressiva, um pouco mais um estado mais profundo. A gente observa que está sempre chovendo, dificilmente você vê um dia ensolarado, há sempre uma tensão presente nas cenas. Isso me remete então a uma mente muito em conflito, muito num estado neurótico muito exacerbado. E ali então Jonas ele começa na sua jornada e começa a encontrar os seus vários eus de vários tempos. A série fala muito sobre o tempo, do passado, do presente e do futuro, que estão interligados, trazendo a ideia do Ouroboros, daquela serpente que come o seu próprio rabo e está num ciclo, né? Aquele círculo da serpente que come o seu próprio, que morde o seu próprio rabo. Então, o ciclo do tempo, passado, presente e futuro, que estão interligados e que não há uma separação. E, de fato, na mente, nós percebemos isso. A mente é atemporal. O inconsciente humano é atemporal. Nós podemos perceber isso nos sonhos, onde você sonha, que faz uma viagem, mas no fim, quando você acordou, isso demorou um minuto. E você vai para lá e vai para cá e dá uma viagem ao mundo, mas é uma questão atemporal. E a mente ela tem esse princípio de eternidade, onde nós de fato não sabemos aonde a mente começa e nem onde ela termina. Ela inicia-se para além da nossa própria vida. Ela inicia-se muito antes de nós e quando nós morremos ela também passará a existir em outro lugar, talvez de outra forma. Isso corresponde à filosofia de Anaxágoras, antes de Cristo, que ele falava que há uma parte, em cada coisa há uma parte de cada coisa, ou seja, tudo está saindo de alguma coisa, onde o propósito da existência, que ele diz, a mente criadora, que ele chama de nous, o único propósito do nous seria dar continuidade ao mundo, a partir do primeiro movimento do motor imóvel, como Aristóteles vai falar na sua metafísica, que a partir do primeiro momento do ato do motor imóvel foi apenas a continuidade das coisas, como num grande jogo de dominó, a primeira peça cai e começa a dar sequência nesse jogo de dominó. E esse seria o único propósito da existência, dar continuidade a alguma coisa. E nesse sentido que as coisas saem das coisas, a mente humana também. A minha mente saiu de algo, assim como eu saí de algo, e algo sairá de mim. Há esse sentido de continuidade, de eternidade. A palavra eternidade no hebraico, que eu acho muito interessante, que é Olam Vaed, literalmente seria para os mundos. O sentido de eternidade que você vive para os mundos.
não exatamente num outro plano, mas há um sentido de continuidade, que eu continuo a existir para os mundos. Ali no contexto bíblico, hebraico, é para as gerações. Né? Por isso que Deus ali é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o sentido de continuidade de gerações. E para o hebreu ali a eternidade era isso. Era continuar vivendo nas gerações, continuar vivendo na memória das pessoas. E a condenação seria, a condenação do ímpio ali naquele contexto é ser removido, ter a sua memória removida do mundo. Então, nesse sentido de eternidade, é muito interessante. Na nossa mente não há passado, presente e futuro. Nós conceitualizamos isso, mas de fato não há. E nós percebemos isso. Nesse momento, eu vou para o passado, vou para o futuro, a minha mente está o tempo todo indo para esses lugares, mesmo sem eu perceber. Hoje, agora, nesse momento, por exemplo, num outro tipo de visão, o meu presente agora é o futuro de ontem, e ao mesmo tempo que é o passado do amanhã. Tudo se conecta e se interliga. E Jonas vai ali então fazendo essa viagem dentro da sua própria mente, encontrando várias personagens dentro de si e vários arquétipos dentro de si. Nasce e ele vê então o arquétipo do herói, o viajante, que começa a viajar em busca de algo, salvar algo, salvar o mundo, o seu próprio mundo. E ele encontra ali esse herói que vai viajando dentro de si mesmo, em busca de salvar algo. Mas esse arquétipo do herói, do viajante, ele tem um outro lado, que seria o lado do vilão, que ele vai encontrar também, que a gente poderia entender como se fosse o Adam, que começa a determinar o seu destino, determinar o que ele irá fazer, o que ele não irá fazer. Como em alguns momentos, algumas cenas a gente observa Adam determinando o que será feito e o que não será feito para se cumprir aquele propósito do seu próprio interesse, que seria a reconstrução de um outro ciclo, a busca de um paraíso. E Jonas fica à mercê desses deveres arquetípicos dentro dele, e que todos nós temos. Todos nós estamos sendo conduzidos por nossos arquétipos, que é o destino. O destino é aquele eu mais velho que vai sempre ser falado e citado na série. É o eu mais velho, aquele que está na frente, que é o destino final, que conduz a vida agora, que vai determinando as ações e as escolhas para se chegar lá. E na nossa mente também há isso. Então, eu continuo no próximo vídeo falando um pouco mais sobre isso. Um abraço.